Então vamos lá. Eu trouxe alguns pontos aqui interessantes para a gente entender aonde que se enquadra isso na nossa vida. Então, hoje a expectativa de vida mudou, né? A gente tem números de anos a mais que a gente vive. E isso se enquadra também na vida da mulher. Além disso, a mulher tem uma certa qualidade de vida conforme os anos vão passando. Fundamentado nesses dois pilares, a gente entende que 1/3 da vida de vocês acontece depois da diminuição desses níveis hormonais. Então, será que vale a pena a gente repor mesmo, né? A gente tem aqui dentro da internet e dos sites muito terrorismo em cima de reposição e modulação hormonal. Então, a gente tem que diminuir aqui alguns mitos, corrigir informações para que vocês possam trazer isso de uma forma muito leve para a vida de vocês. Então, vamos para os conceitos, vamos começar com alguns conceitos. Então, existe diferença entre modulação e reposição hormonal? Não existe diferença entre essas duas coisas. Na verdade, elas funcionam assim. Eu comecei a diminuir os meus níveis hormonais, eu começo a repor para que eu não sinta diferença no funcionamento do meu corpo, né? Em qual idade isso acontece? Na verdade, a gente não tem uma idade padrão para que isso aconteça. A gente costuma dizer assim que a mulher sente, né? Quem já passou por isso sabe e vai se identificar. A gente sente que o nosso rendimento, de certa forma, diminuiu. Então, a nossa capacidade cognitiva, a minha linha de raciocínio já não está mais igual à que eu tinha, a minha capacidade funcional do corpo, eu estou me sentindo mais cansada no final do dia. Às vezes mudanças de órgãos essenciais, né? Então, intestino começa a funcionar de uma forma diferente, às vezes pressão arterial começa a mudar, alterar, ganho de peso. Então, quando você começa a sentir que existe uma diferença, isso pode ser que esteja relacionado a essa baixa da reposição hormonal. Antigamente, a gente acreditava que você precisava entrar na falência desses hormônios sexuais, que na verdade essa palavra também a gente questiona, né? Porque são hormônios sexuais, estrogênio, a progesterona e a testosterona, mas na verdade eles estão envolvidos, como disse, em todos esses órgãos, então cérebro, intestino, coração, osso. Então essa palavra sexual ele não funciona só para uma questão sexual, ele funciona como esses hormônios estão envolvidos no funcionamento de toda essa rede importante do seu corpo. Então esses hormônios eles vão diminuindo, né? Antigamente a gente acreditava que você precisava entrar na falência, né, hormonal, quando você entrava ali na menopausa mesmo, para que você ficasse 1 ano ali em observação, ver se isso era menopausa mesmo, e aí você começava a repor esses hormônios. Hoje, os estudos mostram que, na verdade, o ideal não é esse. O ideal é que isso aconteça quando sim você começa a ter essa falência gradual, e ela é gradativa. Então, um primeiro hormônio, normalmente, ele começa a cair, os outros se mantêm num nível ótimo. Depois vem um segundo hormônio que começa a cair, assim sucessivamente. Então, a reposição hoje, ela não é quando a gente entra necessariamente na menopausa, que é por volta dos 50 anos. Ela acontece quando você começa a ter essa falência, essa diminuição dos níveis hormonais, e não só a falência. Então, a gente brinca assim, não precisa entrar no fundo do poço para você começar a repor. Você começa a repor quando você começa a sentir essa diminuição da sua atividade corpórea, ou seja ela mental, ou seja ela física. E isso não tem uma idade, então isso pode acontecer para mulheres a partir dos 40 anos, para mulheres a partir dos 45 anos, né? Normalmente a menopausa mesmo, ela vem por volta dos 50. Então, o que é a menopausa e o que é o climatério? Esses conceitos são importantes que vocês saibam para que a gente possa também entender qual que é o momento ideal. O climatério é quando eu começo a diminuir esses níveis hormonais. E a menopausa, de fato, é quando a gente entra em falência desses hormônios sexuais. Então, isso de entrar em falência para começar a reposição caiu por terra. A gente começa a reposição quando a gente começa a ter essa diminuição. E por que
que foi identificado que esse seria o ideal? Porque a gente começa a ter o fechamento dos receptores hormonais com o passar do tempo nesses órgãos. Então, quanto mais tempo você fica sem essa atividade desse hormônio nesse órgão, né, no seu cérebro, no seu intestino, no seu estômago, no seu coração, nas suas artérias, eles começam a se perder, esses receptores. Então, se eu demoro muito, e isso eu estou dizendo anos, né? A gente até fala aqui da janela de oportunidade, que é em torno de 10 anos. Se eu demoro muito para começar a oferecer esse hormônio que está em falta, esses receptores nos órgãos, eles não acontecem, o hormônio passa por ali e ele não conecta com a célula, porque esse receptor já está fechado. Então, por mais que a gente introduza, né, essa reposição, ela não vai ter a mesma eficiência que ela teria quando no tempo ótimo de reposição, certo? Então, o primeiro ponto importante é esse de mudança desses últimos anos. A segunda coisa legal é, todo mundo me pergunta muito sobre a história dos hormônios sintéticos e dos hormônios bioidênticos, né? Existe uma diferença desse tipo de reposição? Doutora, você segue, ou os médicos de uma forma geral, não sou eu, seguem alguma linha, né? Qual que é a melhor linha que a gente segue? Para cada mulher existe um ideal. A gente tem infinitas possibilidades de repor esse hormônio e, obviamente, a gente não tem uma melhor, né? É igual quando a gente pergunta qual que é o melhor anticoncepcional. Não tem um melhor. O melhor é aquele para o seu organismo, naquela determinada fase, para a sua história, com a proposta que a gente quer, né? Então, quando a gente, quem me conhece sabe que a gente sempre começa aqui a consulta falando como você se sente, o que você espera, né? Independente de a gente abrir exames ou não abrir exames, porque a gente tem propostas individuais que tem que serem colocadas quando você também determina qual é o tipo de hormônio que você vai utilizar e qual via, né? Então, os hormônios sintéticos, de uma maneira geral, são hormônios que são feitos no laboratório, eles se diferem um pouco dos nossos hormônios naturais. E os hormônios bioidênticos também são formulados em laboratório, mas em laboratórios magistrais, e eles são mais parecidos com os nossos hormônios. Além disso, a forma de administração dessa reposição hormonal também conta muito. Quando você utiliza o trato gastrointestinal, você passa esse hormônio por uma via de metabolização que precisa do fígado e excreção ali pelo rim. E quando eu uso a via transdérmica ou subcutânea, através dos pellets ou implantes, você poupa essa via de acontecer. Você usa essa via com menos intensidade do que a proposta inicial. E para essa facção de idade, isso é super importante, né? Porque eu preciso preservar também um funcionamento hepático e renal, poupando esses órgãos que são importantíssimos para outras situações, né? Então, primeiro, o tipo de hormônio utilizado, a gente conta. Qual o tipo de hormônio utilizado, né? Qual o tipo de hormônio utilizado a gente conta, e a via de administração que ela é envolvida também faz parte da efetividade dessa reposição. Quando a gente fala de reposição hormonal, eu sempre conto para vocês que ela é a cereja do bolo, né? Às vezes as pessoas veem muito assim, doutor, eu tô muito mal, eu não tô me sentindo tão legal, e eu quero, de fato, ter ali o remedinho que eu vou passar, o que eu vou aplicar, e aquilo vai me levantar, né? Vai trazer a minha função cognitiva dentro do ideal, o meu foco, a minha capacidade física, a minha vida sexual, o meu intestino que vai voltar a funcionar corretamente. E, na verdade, ela é o finalmente, né? A gente, em fases como essa, que você começa a ter essa diminuição e esse funcionamento desses órgãos, ele começa a ficar um pouco mais devagar, a gente começa a virar uma chavinha de mudança alimentar e de mudança de estilo de vida, né? Estilo de vida a gente envolve prática de exercício físico, melhora da qualidade do seu sono, diminuição importantíssima do nível de estresse, sim, isso existe com remédio, e isso existe com questões terapêuticas também, de como você encara a vida. E sim, aí vem a reposição hormonal. De nada adianta eu trabalhar uma reposição hormonal
se aquele hormôniozinho que está sendo colocado no seu corpo, ele vai por um caminho, uma via de acesso equivocada, porque ele tem algumas vias de acesso, alguns caminhos que ele pode seguir dentro do seu corpo. E hoje o médico ele consegue controlar e saber por qual caminho que ele vai. Esse caminho dentro do seu corpo que aquele hormônio faz, ele é muito bem estabelecido e guiado através dessa mudança de hábito, né? Seja ela através de atitudes ou seja ela através de medicações que a gente também consegue corrigir essa via de acesso. Esse é a segunda novidade que a gente traz em reposição hormonal, essa descoberta de por qual caminho esse hormônio segue dentro de você. Então, aquele principal mito de que o hormônio faz mal à saúde, né? E aí eu já me antecipei aqui dizendo que ele é um mito, ele não existe mais. Né? Ele não existe por quê? Porque a gente tem que entender a indicação, a via de acesso e o caminho que aquele hormônio vai seguir, ele está dentro das nossas mãos, né? Ele está dentro da mão do médico e do paciente, dessa relação. E isso sim pode te beneficiar e fazer com que você tenha uma qualidade de vida maravilhosa nesse terceiro terço da sua vida, né? Então, quando a gente inicia a reposição hormonal, quando a gente começa a sentir essas diferenças no nosso corpo, essa lentidão, vamos dizer assim, né, de uma forma bem geral, tanto física quanto mental, né, esse cansaço exacerbado, essa mudança aí no seu dia a dia. E se caso você for uma mulher assintomática, e sim, existem mulheres que têm tanto o climatério quanto a menopausa, elas passam ilesas, sem mudanças, né? Aí a gente consegue saber isso através dos exames e uma média da sua idade, como eu disse, dos 45 aos 55 anos. Então, a gente já não está falando com mulheres aí de 60 anos, a gente fala com mulheres de 45 anos, que antigamente a gente falava com mulheres de 60, ou seja, 10 anos após a menopausa. Esperava um tempo entrar na menopausa para depois iniciar. Quais são os sintomas, né? Então, quais são os sintomas? Então, como eu já citei aqui nesse podcast, alguns deles, e acho que é legal quando a gente fala de sintomas, a gente também tirar aquela ideia que os sintomas são só os fogachos, né? Que os sintomas são, qual que é o outro que é muito comum que vocês trazem? A perda da libido. Não, a gente está falando aqui de sintomas importantes cerebrais, cardiológicos, vasculares, né? Intestinais, né? Hoje está aí para todo mundo ver que a saúde intestinal ela é uma das principais para a gente falar de imunidade, de você para falar, tem até relação intestino-depressão, função intelectual. Então, é um conjunto, né? Como eu falei, a gente tem receptor hormonal de estrogênio, de progesterona e de testosterona em todos esses órgãos, né? Então, eles não são só hormônios sexuais, né? E aí a gente tem uma lista de mais 100 sintomas. Que a gente poderia nomeá-los aqui, mas basicamente acho que colocando os órgãos, né? E a depender de cada uma de vocês, da onde ao longo da sua vida você foi solicitada e você tem aí os seus calcanhares de Aquiles, né? Você vai trazer essa sintomatologia. Então eu brinco que aquela mulher que ela consegue ter uma vida leve, né? Então ela consegue almoçar, e se ela tá cansada, ela descansa. No final do dia, ela tá cansada às 5 horas da tarde, então ela pode dormir e acordar, e ela não é cobrada no seu dia a dia. Essa mulher talvez não sinta tanto a necessidade que esses hormônios, a necessidade desses hormônios e que eles faziam no funcionamento do seu corpo. E aquela outra mulher, né, que tem um outro perfil, que ela é chefe, ela comanda aí 50 pessoas, ela tem 4 filhos em casa que ela tem que seguir, ela tem uma casa que ela tem que tocar. Essa mulher, com certeza, ela é mais cobrada no seu dia a dia. Então, ela vai sentir necessidades quando esses hormônios começarem a não funcionar da maneira adequada. Então, isso é muito pessoal. Então, qual mulher que a gente tem que buscar a reposição? A mulher que sente a necessidade de manter o seu padrão de vida que existia anterior, né? Então, esse é um ponto muito importante que tem que ser discutido entre você e o profissional que te segue. E finalizando, de interessante, eu vou colocar aqui as contraindicações, que esse tema de contraindicação, ele acho que o principal ponto que as mulheres trazem
no não uso, né? Quando elas decidem não utilizar, né? Porque ficou-se aí na década de 80 estigmatizado pelo estudo científico, que é o WHI, que o hormônio, a reposição hormonal dá câncer, né? Então, reposição hormonal dá câncer. E aí essas mulheres que passaram por isso na década de 80 até foram retirados os hormônios que elas estavam utilizando e sofreram aí as consequências da não reposição hormonal. Então, esse estudo científico, que saiu no Fantástico na época, que era o grande jornal, hoje em dia já, né, caiu por terra, hoje em dia a gente tem muito mais o acesso à internet do que, de fato, a mídia, a televisão, mas na época tudo que se saía, né, nesse jornal, ou tinha a Veja também, que era um jornal, era uma revista, tinha, não tem ainda, né, é uma revista que também tinha uma abrangência aí da população muito grande, então o que saía ali era a lei, né? Então o primeiro ponto importante era vinculada à leitura de um repórter, de um jornalista. A segunda coisa interessante para falar desse estudo é que esse estudo ele tem alguns viés. Quando a gente avalia estudo, a gente tem que avaliar o desenho dele, como ele se comportou, qual foi a facção populacional, quais foram os braços que foram utilizados nesse estudo, e existem alguns questionamentos que foram importantes, né, para ser colocados, que eles não se aplicam a algumas questões atuais. Primeiro, foram mulheres com mais idade. Segundo, foram hormônios que são muito pouco utilizados atualmente. E algumas situações de acompanhamento dessas mulheres também são questionadas. Então, você pegar um estudo que tem alguns questionamentos, né, a serem colocados, e você trazer isso como um conceito puro, reposição hormonal dá câncer, é um raciocínio muito curto e muito errado, né? Então, hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, o câncer de mama, ele está vinculado muito mais a outras questões como obesidade, sedentarismo e hábitos alimentares, do que de fato uma reposição hormonal, né? A obesidade, ela aumenta 7 vezes o seu risco de câncer de mama, a mais do que o fato de você fazer uma reposição hormonal. Então, veja, se a gente tem que ter medo de alguma coisa relacionada ao câncer de mama, não é da reposição hormonal, e sim é do que você está comendo e de como você está trazendo hábitos de vida no seu dia a dia. Então, a principal contraindicação, né, nesse contexto para você fazer a reposição hormonal é a mulher que teve câncer de mama. Então, eu tive câncer de mama, eu posso fazer a reposição hormonal dos hormônios sexuais, né? Não, hoje em dia a gente não coloca. Alguns hormônios não sexuais podem sim serem repostos, né? Então, reposição hormonal como um todo, ela não se aplica nisso. E também existem alguns questionamentos em relação à testosterona. Determinados tipos de câncer de mama, quando a mulher teve, ela pode utilizar a reposição da testosterona. Então, veja como esse leque de opção mudou nesses últimos 15 anos, né? Então, essa é a principal contraindicação, né? Então, se eu tenho parentes de primeiro grau, de segundo grau, que tiveram câncer de mama, isso tem que ser colocado com o seu médico, porque muitas vezes aquilo não traz uma contraindicação para você, tá? A gente tem que determinar os pormenores dessa história familiar para entender se isso tem um fator importante dentro da sua reposição ou não. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, a gente contraindica mesmo para aquela mulher que teve câncer de mama. Então, hoje a gente encerra esse assunto. Se vocês quiserem mais conteúdos como esse ou aprofundar um pouquinho mais dessa história, trazendo perguntas e questionamentos, eu estou à disposição junto com a equipe lá no Instagram, @doutora Karen Morelli. Trazer esses conteúdos semanais de informação e também co-dividindo com alguns convidados, pessoas com histórias incríveis e também médicos que também são incríveis para poder trazer mais informação e qualidade de vida para vocês.